Jovem. Quanto tempo mais eu vou sentir saudade? Quanto tempo mais eu vou enlouquecer? Toda essa espera atrás a minha intranquilidade. Estou perdendo a paz, não sei o que fazer. De todo sacrifício, difícil a solidão de te esperar assim. Mas se for, vou te esperar em qualquer lugar onde eu possa me lembrar da gente. Se você for, vou esperar em algum lugar onde eu possa ser feliz pra sempre. Olá, Santa Catarina, tudo bem? Estamos com Fala Jovem, começando o Fala Jovem aqui em Balneário Camboriú, aqui no auditório da Sociesc, porque hoje o tema do Fala Jovem é muito interessante para você que está em casa e também para os nossos convidados especiais. Nós estamos aqui na Sociesc com os alunos, também os acadêmicos do curso de técnico em design, é isso? É, legal, hein? Mais forte. Temos também com o pessoal da segurança do trabalho, administração e ciências contábeis, olha só. E hoje nós temos um tema que a cada Fala Jovem, a gente percorre todo o estado de Santa Catarina, levando um tema pertinente, um tema que faz com que os acadêmicos tenham uma aproximação com a Assembleia Legislativa. O Fala Jovem é uma parceria da TVAL com a Assembleia Legislativa e tem como objetivo fazer o quê? Esta aproximação dos acadêmicos com o Parlamento Estadual. E cada programa um tema diferente. O tema de hoje é desenvolvimento sustentável. E nós temos aqui no Fala Jovem de hoje, aqui na Sociesc, em Balneário Camboriú, dois convidados. Nosso primeiro convidado é o deputado estadual Dado Xerém. Obrigado pela presença, deputado, por estar aqui na Sociesc, debatendo um tema tão importante que é o desenvolvimento sustentável. Eu que agradeço. E também o professor que está aqui como convidado, Alexandre Elipe, o diretor de executivo da Rede de Gestão de Sustentabilidade. Tem muita coisa na sua área que nós vamos abordar hoje, né, professor? Obrigado pela presença. Muito obrigado. Tem bastante coisa, realmente. E o Fala Jovem também agradece aqui a banda Audioback de Navegantes. Obrigado pela presença de vocês, né? Daqui a pouco vamos conhecer um pouquinho da história também dessa banda. Cada programa Fala Jovem, que percorre o estado de Santa Catarina, a gente também tem bandas convidadas. O tema de hoje é desenvolvimento sustentável. Mas antes, entre os convidados aqui, o deputado Dado Xerém, que é aqui da região, tem uma história bem legal para você que está acompanhando o Fala Jovem aí na sua cidade. Então, você que está em casa agora, vai conhecer um pouquinho da história do nosso convidado, o deputado Dado Xerém. Olha só, roda aí. Dado Xerém nasceu em Brusque em junho de 1958. Filho de dentista, também se formou em odontologia. Mas foi em Balneário Camboriú, onde reside até hoje, que montou seu consultório. Na década de 1980, começou a envolver-se com a vida política pelo Partido Verde e iniciou na carreira pública, sendo eleito vereador em 1989. Em 1992, eleito vice-prefeito, participou ativamente como secretário municipal de Obras e de Saúde. Foi um dos fundadores do PSDB em Santa Catarina. Como deputado estadual em 2002 e 2006, esteve à frente também da Secretaria da Saúde, tendo importante papel na implantação de projetos de telemedicina, estadualização do SAMU, interiorização dos serviços de alta complexidade e fortalecimento das políticas públicas de transplantes. Em seu terceiro mandato, já teve aprovados 60 projetos de lei e ainda tem 17 em tramitação.
Mas o tema que nós vamos debater hoje aqui na Associação com os acadêmicos, aqui os nossos convidados, é desenvolvimento sustentável. O que é? O conceito da sustentabilidade. Muito se fala hoje em dia sobre sustentabilidade, né? É o assunto de hoje. É importante para a vida do ser humano? É importante para a natureza? Com certeza, sim. Sustentabilidade pode ser definida como a capacidade, por exemplo, do ser humano de interagir com o mundo, preservando o meio ambiente, para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras, e deve ter também a capacidade de integrar. Os índios lá do Amazonas, né, que se preocupam muito com a natureza, e muita gente também, eles disseram o seguinte, preste bem atenção, você que está acompanhando, fala ao jovem aí. Quando a última árvore cair, derrubada, quando o último rio for envenenado, quando o último peixe for pescado, só então nos daremos conta de que o dinheiro é coisa que não se come. Eu converso com o professor a respeito. É por aí, professor, que a gente começa o nosso assunto? Pode ser, é uma sabedoria, eu diria, que merece muito respeito, porém ela precisa ser adaptada aos nossos tempos. Essa é uma fala que se pode dizer, ela nunca fica velha, mas ela precisa de uma atualização constante para que ninguém pregue a volta ao tempo das cavernas. Isso é uma conversa que já passou. A sustentabilidade hoje faz parte do dia a dia de todo mundo, dos profissionais, dos cidadãos, enfim, dos próprios consumidores. E cabe a cada um ver como quer e como pode contribuir para tornar, enfim, o nosso planeta um pouco mais habitável. Eu acho que tem muito a ver essa interpretação, essa abordagem com o significado atual de sustentabilidade. Vamos ouvir também o nosso deputado estadual, Dado Xerém, que é convidado. Obrigado mais uma vez pela presença. Dino, eu quero só voltar um pouquinho ao passado. Quando eu entrei na faculdade, quando eu estava, que nem vocês estão hoje, eu entrei no período de exceção, no período que nós vivíamos, no período da ditadura militar. Isso foi lá no ano de 78, 79, e tinha um decreto, professor, o decreto 477, na universidade, que simplesmente tirava o direito do aluno se fosse contra o período, aquele regime então instalado, você era punido com esse decreto, era expulso da faculdade, enfim, você sofria. E eu fui criado nesse regime de querer o direito à liberdade, de poder me manifestar, de poder me expressar, de poder estar aqui com vocês hoje, como estamos aqui, de uma maneira muito voluntária, muito aberta, e falar as coisas que qualquer jovem de 17, 18 anos, sonhador, como todos nós somos nessa idade, de poder falar. E nós não tínhamos esse direito. E eu, então, comecei a lutar pelo aquele direito à liberdade. O que era isso? Comecei a participar do movimento das diretas, depois da eleição para prefeito de capital, eleição de governador, eleição de presidente da República, até chegar na nossa democracia. Bem ou mal, nós vivemos num momento de democracia onde as pessoas têm o direito de decidir. E hoje, Dino, e hoje, professor Alexandre, né, tem pessoas já dizendo, e acredito que a evolução do mundo está ocorrendo isso, que o direito à sustentabilidade está se tornando mais importante que o direito à liberdade. Porque você tem que perguntar, eu tenho direito a morar numa cidade que me dá condições de viver dignamente? Eu tenho direito de ter uma praia que não é poluída, como nós aqui em Balneário Camboriú, ou um rio onde eu possa pescar, eu possa ter um rio que me sirva uma água para a agricultura ou para a pesca, né, professor? Então, esse é o questionamento que nós temos que começar a fazer. É o direito realmente à sustentabilidade. Então, para mim, ela é de extrema importância, hoje em dia, você viver harmonicamente com o próximo, com a natureza e de uma maneira social com todos nós. Nós estamos aqui em Balneário Camboriú, na Associação com Fala Jovem. Hoje o tema é desenvolvimento sustentável, com os alunos aqui, os acadêmicos do curso de Design de Interiores, de Ciências Contábeis, Administração e também Segurança do Trabalho. Lembrando que os acadêmicos também têm as suas perguntas aqui para os nossos convidados que nós temos aqui hoje sobre desenvolvimento sustentável. E uma questão também que a gente havia abordado aqui no início do programa, até havia perguntado para o professor, o tratamento do lixo é uma questão primordial e importante, professor? É fundamental no momento em que os resíduos eles são parte de um ciclo. Cedo ou tarde, o lixo que a gente gerar vai voltar para nós, na forma de problema, principalmente se não for bem tratado. Ele pode ser mal destinado no rio
e aí vai poluir o rio e vai contaminar o peixe, enfim, é uma série de consequências que começam, na verdade, na má gestão dos resíduos. Eu entendo que um dia a sociedade pode chegar num ponto de evolução onde nós, quando pensemos em desenhar os novos produtos, nós já pensemos do que vai ser esse produto depois de ele deixar de ser útil como produto. Ele, então, passa a ter uma vida como resíduo. E se nós, um dia, conseguirmos integrar, e aqui tem pessoal de design, que eu acho que sabe muito bem do que eu estou falando, assim como também tem o pessoal de logística, que também sabe o caminho de volta. Esses são cursos, não que os demais não se preocupem, mas são cursos cuja preocupação é inerente à sua própria competência. Então, a gestão de resíduos é, sobretudo, uma forma de melhorar a eficiência das cadeias produtivas, né? Então, tem que pensar como lixo, como ineficiência. Se poluiu, contaminou, se gerou prejuízo para alguém, é porque alguém não soube gerir esse recurso como deveria. Hoje o assunto é desenvolvimento sustentável aqui na Sociesc, é claro, lembrando o professor, o pessoal da logística também está aqui, né? Para fazer perguntas. Tem perguntas aqui dos nossos acadêmicos, de professores, podem perguntar também. Por favor, fala jovem. Fala bem jovem. Bem jovem. Bem jovem, né? Tá Seu nome? Eu sou Patrícia, Patrícia, professora da faculdade, né, do certo. curso de administração. Eu tenho uma pergunta para o professor Alexandre. Professor Alexandre? Eu ministro a disciplina de marketing, né, e essa disciplina é uma disciplina que envolve você identificar a necessidade do consumidor e oferecer bens e serviços para esse consumidor. Então, meu questionamento está relacionado a essa vertente do consumo, né? Eu considero o assunto consumo sustentável um assunto interessante. Porém, na minha percepção, assim, da busca constante pela inovação, que as empresas estão sempre buscando inovar, oferecer novos produtos para esse consumidor, enfim, o descarte constante, né, de produtos, eles ficam arcaicos muito rapidamente. Então, como é que o professor percebe essa distância entre o discurso e a prática do consumo sustentável? Professor, à vontade. Bom, primeiro, é realmente um paradoxo. Isso parece consumo sustentável, parece uma expressão do tipo subir para baixo, ou coisa do gênero, né? Porque realmente ela pode se contradizer, desde que o consumidor seja aquele estereotipado como, digamos assim, insustentável, né? Aquele que só preocupa consigo próprio, enfim, que não tem zelo pelo recurso, que se deixa iludir digamos assim, pela nossa sociedade, né? Que às vezes valoriza mais o ter do que o ser, e às vezes a gente pode se deixar iludir e consumir mais do que precisa, porque eu preciso provar que posso chegar a esse nível de consumo. Enfim, numa sociedade capitalista como a nossa, existem uma série de armadilhas para o consumidor, e, sobretudo, para os jovens. Eu, hoje, ainda me acho jovem, porém já passei por uma série de situações na vida que talvez já não sejam mais armadilhas hoje. A gente vai aprendendo com o tempo, com a experiência. Porém, ainda existem armadilhas que eu próprio, como consumidor, ainda caio. As empresas contratam profissionais muito hábeis, muito competentes para nos convencerem de que a gente precisa de produtos que, na prática, podemos não precisar. Então, eu creio que, se nós estamos falando de ideal, e aí eu vou pedir licença para falar de uma sociedade ideal, mas que ela ainda não existe, talvez, mas que a gente tenha que construir, cada um botando o seu tijolinho, nós teríamos uma situação onde as empresas educam seus consumidores. Elas ensinam eles a serem exigentes com elas próprias. Vocês imaginam isso? Algo real? Pois é uma projeção. Ela educa, porque se ela educar, ela fideliza. Se ela tornar exigente o consumidor e atender essa exigência do consumidor, vai ser uma relação, em princípio, perpétua. E aí, com isso, ela também se protege de concorrência e uma série de outros elementos que nós não podemos descartar quando falamos de sustentabilidade. Para que possamos botar o pé no chão e discutir de igual para igual com o capitalista, nós precisamos levar em consideração os fatores capitalistas, porém a motivação sustentável. Palavra também do deputado. Dino, só se me permitir também, acho que a pergunta é muito pertinente e eu quero enriquecer as palavras, ajudar a enriquecer
as palavras do professor Alexandre. Quem acompanhou agora a vinda desse prefeito de Bogotá, aqui a Santa Catarina, segunda-feira deu uma palestra em Florianópolis, sobre principalmente a mobilidade urbana, o problema que as cidades passam hoje. Tem urbanistas em São Paulo defendendo a taxação do uso de veículos no centro da cidade, porque o rodízio em São Paulo não funciona mais. E esse prefeito colombiano, que é considerado uma das melhores cidades do mundo em mobilidade urbana, ele defende também que lá na Colômbia foi taxado os veículos para entrarem no centro da cidade, para evitar o uso constante de veículos, em detrimento do transporte coletivo, das bicicletas e das calçadas. Eles defendem isso. Eu acredito que, em cima da pergunta da professora, nós vamos chegar num ponto em que o produtor que vende os seus produtos vai ser obrigado a ter responsabilidade de descartar aqueles produtos futuros, porque ele incentiva o consumo, as pessoas compram e depois não sabem o que fazer. E nós vamos chegar num ponto que o lixo é uma coisa tão preocupante para o nosso planeta, que a responsabilidade do descarte vai ser do próprio produtor. E tomara a Deus que chegue a esse ponto. Temos pergunta também aqui no Fala Jovem. Fala Jovem hoje está na Sociesc aqui em Balneário Camboriú, ouvindo os acadêmicos do curso de Segurança do Trabalho, Design Interiores, Ciências Contábeis e Administração. Tem pergunta? Fala Jovem. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo jovem. Viu? Que bom. Eu realmente sou mais um jovem aqui dentro, né? Todos. Então, eu queria perguntar para o deputado Dário Schirem, que eu tenho uma preocupação muito grande. Eu moro aqui no bairro Tabuleiro, em Camboriú. Nós somos em torno, acho que, de 65 mil pessoas ali. E o que me preocupa muito é o problema do esgoto, porque como estamos falando aqui, foi falado sobre a poluição dos rios, vai acabar o peixe. Então, eu queria saber se o senhor, como sendo representante nosso aqui, poderia fazer alguma coisa por nós no futuro disso aí, porque eu quero um saneamento para nós aqui, que é muito importante. Como é teu nome? É Paulo Roberto. Paulo, obrigado pela pergunta. Eu posso assim falar assim, porque eu acompanhei muito de perto a municipalização do sistema de água e esgoto de Balneário Camboriú. Naquele período, eu ainda estava ocupando a Secretaria de Estado da Saúde, e eu tive assim, posso falar abertamente, porque isso foi uma coisa aberta, eu tive assim uma discussão muito grande com o presidente da Casan na época, que era o então ex-presidente Valmor De Luca, porque eu não aceitava mais, e o próprio Pavan era vice-governador, na época o Rubens era prefeito, e nós não aceitávamos mais a Casan arrecadar o que arrecadava em Balneário Camboriú, levava tudo para Florianópolis e nada era investido aqui. O que nós fizemos? Fizemos um movimento grande na cidade, todo mundo colaborou, rompemos com a Casan, e hoje a Casan de Balneário Camboriú, na época, tinha a maior liquidez em arrecadação. E hoje, vocês podem ver, o atual prefeito está fazendo um grande número de volume de obras em Balneário Camboriú, em função da municipalização, porque os recursos estão ficando aqui em Balneário Camboriú. E é possível, sim, fazer como também lá em Camboriú. Camboriú tem um problema muito maior que Balneário. Camboriú, extensão de terra, acho que são 5 ou 6 vezes maior que Balneário Camboriú, e uma arrecadação muito inferior. Mas eu acredito, Paulo, que somente com a municipalização ou com a terceirização dos serviços, nós vamos conseguir cumprir todo aquele ciclo de fazer a rede de esgoto, e a rede de água. Mas acredito, sim, pelas informações que eu tenho conversado com a prefeita Luzia, pelas conversas que eu tenho tido com ela está partindo para esse caminho. Ela não pode mais esperar e ela sabe disso. E não adianta a Balneário também fazer o tratamento dele aqui, porque o Rio Camboriú nasce lá em Camboriú e acaba também trazendo os dejetos para cá. Mas, pelas informações que eu tenho, a prefeita está nesse caminho. Professor Alexandre? Só parabenizar o Paulo pela pergunta, que é assim que se faz sustentabilidade, na minha concepção, é nós tentar resolvermos aquele problema que nos afeta mais, né? E eu acho que você foi autêntico ao divulgar isso. E, se me permite, Paulo, uma pequena dica, procure integrar, articular esses 65 mil potenciais parceiros nessa causa, porque, certamente, 65 mil vozes solicitando a mesma coisa é muito mais do que uma voz isolada. E o esgoto é tido como um investimento caro, né? Hoje já não se chama mais de custo, porque já se entende que é um investimento que dá retorno em melhorias, na prevenção de saúde. Esse dilema já passou, né? Nós já conseguimos vencer esse tempo. Porém, existem tecnologias alternativas que são muito mais baratas e que
fogem, digamos assim, das grandes empreiteiras, das grandes empresas que, por sua vez, não têm, propriamente dito, compromisso com o povo de resolver o problema ao menor custo, com a tecnologia mais sustentável. Viu, Eu não professor? quero aqui aprofundar isso, mas dizer que a articulação e a busca de tecnologias mais baratas pode resolver mais rapidamente o seu problema, somado à vontade política, então. Viu, professor? O custo do investimento da rede em Camboriú passa de 100 milhões de reais, pela extensão territorial do município. Uma coisa tem que ser feita. Né? Também concordo, Paulo. Também Muito concordo. obrigado, então. Né? Obrigado, Paulo. Professor Alexandre Erípio, que está aqui como convidado hoje, deputado estadual Dado Xerém. E hoje nós estamos aqui na cidade de Balneário Camboriú, na Sociesc, com os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, Administração, Técnico de Segurança, Logística e também Design de Interiores. Fala, jovem, rapidinho, vai no intervalo e nós voltamos já já. Tem a banda Audioback para você aí, ó. Eu sei que o show não pode parar. O mundo gira e a máquina faz o mundo girar. É até divertido, eu sei, pode acreditar que nessa dança todo mundo pode dançar. E nós estamos de volta com o Fala Jovem aqui da Sociesc em Balneário Camboriú. Olha, você pode levar o Fala Jovem aí para a sua cidade, para a sua universidade, fala com o coordenador do curso e a gente leva toda a nossa estrutura aí para a sua universidade. Vamos bater um papo aí com os jovens, interagir com esses acadêmicos, aproximar os acadêmicos do Parlamento Estadual, da Assembleia Legislativa. Em cada cidade, cada evento que a gente vai, né, cada encontro com os estudantes, um tema diferenciado, um tema pertinente do dia a dia. Hoje é desenvolvimento sustentável. Tem pergunta aqui de acadêmicos? Tem pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta? Tem sim. Fala, jovem, teu nome e o curso. Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou do curso de Administração. Pergunta para quem? Para os dois, se Para os possível. dois. Nós estamos num contexto aqui, inseridos numa região onde o cenário imobiliário cresce bastante, né? E nós temos em alguns locais, por exemplo, a Praia Brava, Estaleiro, o caso que aconteceu no Morro da Rainha, que são aspectos bastante preocupantes aqui para nós. Eu queria saber como é que a parte política, o setor político, faz para conseguir equilibrar e conciliar a questão econômica, social e ambiental. Porque, em muitos casos, a parte social é contra, a parte ambiental também, mas o econômico sobressai. Então, como que é feito para isso se conciliar, para ter um equilíbrio entre isso? E aí vem a questão do desenvolvimento regional. Obrigada. Pode ser o deputado primeiro aqui? Deputado Dado Xerém. É Jéssica? Isso. Parabéns pela pergunta, Jéssica. É muito oportuna e muito atual. Você tem que ter determinação. Primeiro, o homem público ele tem determinação. Né? Eu sou um instrumento da transformação social. A população me outorga um mandato ou não. Ela tem o direito de me dizer, ela quer ou não quer, eu como deputado, como prefeito, como vereador, enfim. E hoje em dia, graças a Deus, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, com as redes sociais, as pessoas estão conectadas praticamente 24 horas por dia e por segundo. Eu sempre brinco, o Dino é da imprensa, eu sempre brinco que quando eu me elegi vereador aqui em 88, eu quando dava uma entrevista na Rádio Camboriú, aquilo assim era uma vez a cada 3 meses, eu ficava extremamente feliz, porque eu podia me comunicar com a população e dizer o que eu estava fazendo. Hoje, eu sou cobrado por minuto nas redes sociais.
Ou é pelo Twitter, ou é pela internet, ou pelo Facebook, enfim, as pessoas me cobram. O que você está fazendo? A Estrada da Rainha começou um movimento em Balneário que foi um movimento voluntário da população via redes sociais. E deu no que deu. A população exigiu os seus direitos. Eu quero deixar bem claro para vocês, eu não quero partidarizar, eu não estou aqui para falar de A, B ou C, mas é uma questão de depende de postura pública do município. O município tem que dizer o que quer. Eu não posso intervir como deputado, enfim. Se eu fosse prefeito, com certeza, muitas coisas aqui estariam mudando aqui em Balneário Camboriú. A especulação imobiliária não pode mais continuar do jeito que está. O céu não pode ser o limite em Balneário Camboriú. A construção civil não pode fazer o que está fazendo com Balneário Camboriú, jogando a cada terreno que tinha uma casa, um carro e 4 pessoas. Nós temos hoje 200 pessoas, 50 carros, porque tem um prédio. É isso que está acontecendo em Balneário Camboriú. Então, o cidadão de Balneário Camboriú, vocês que fazem parte, como eu moro aqui, nós temos que dizer o que nós queremos para a nossa cidade. Essa que é a verdade. Nós queremos uma cidade de espigão, queremos parar por aí. O que nós queremos? Porque, do jeito que está, vamos fazer rodovias novas, vamos fazer estradas novas e vamos continuar patinando. Ninguém mais continua andando aqui. Vamos ter dificuldade de acesso à água, à rede de esgoto. Graças a Deus, Balneário Camboriú é uma cidade diferenciada, uma cidade pequena, onde podemos fazer várias coisas. Mas você tem toda a razão. O poder econômico jamais pode sobrepor a vontade da população, as necessidades e a garantia que a população vai ter qualidade de vida. Nesse ponto, concordo 100% com você. Só peço um pouquinho para o professor Alexandre. Jéssica, mais alguma dúvida? Só por uma questão hierárquica, vamos dizer assim, as normas, legislações, regulamentos, enfim, o senhor estava dizendo que não tem esse controle total sobre as regras daqui da cidade. Correto. Mas o estadual não está acima do municipal, assim como as leis federais não estão acima? Você não pode interferir na autonomia do município. O município tem autonomia e está corretíssimo. Está corretíssimo, né? Muitas pessoas me perguntaram por que o meu partido, no caso, na Assembleia, foi contra a CPI da água do esgoto que foi criada lá. Porque a autonomia do município, você não pode intervir na autonomia do município. O Estado tem um órgão ambiental, que é a Fátima. O que for de competência da Fátima, a Fátima vem aqui e faz. Mas você não pode tirar o direito do prefeito e da Câmara Municipal de legislar sobre o município. Isso é uma agressão. É a mesma coisa que a União quisesse legislar em cima do Estado. Você tem que ter autonomia dos entes federativos, município, Estado e União. E tem certas prerrogativas que são exclusivas do município. Se você fizer qualquer intervenção, o prefeito, enfim, aquele que se sentir prejudicado, ele entra com ação no Tribunal de Justiça ou na Justiça e acaba levando. Mas, por exemplo, um fato muito gritante, como foi o caso da Estrada da Rainha, que a cidade toda se comoveu com o que foi feito lá. O Ministério Público atuou de uma forma intensa, movido aí pelo clamor popular, pelas manifestações, enfim. Mas tem coisas que realmente o Estado não pode intervir, porque é autonomia 100% do município. Vamos ouvir também, né? A Jéssica fez a pergunta aqui para o deputado estadual da Xerém e também para o professor Alexandre. Fique à vontade. Olha, Jéssica, primeiro também parabenizar pela pergunta, é uma pergunta capciosa, como se diz, né? Mas eu entendo que existe um caminho. E esse caminho, eu até mencionei anteriormente, o capitalista, ele entende indicadores financeiros. Por outro lado, o argumento ambientalista ou o argumento socioambientalista, vamos dizer assim, né, só para colocar a oposição, né, que você trouxe do econômico contra o social e ambiental, eles podem converter em indicadores econômico-financeiros essas questões sociais e ambientais, na forma de... Eu vou falar uma linguagem agora muito objetiva, muito direta. O empreendedor que ultrapassa o sinal, digamos assim, né, de acolhimento, né, de aprovação popular do seu empreendimento, ele vai passar o resto da sua vida provavelmente sendo vítima de ações civis públicas. Porque a sociedade inconformada, ela não vai deixar o cara em paz. Então, ele cada vez mais começa a contabilizar esse tipo de custo do mau relacionamento com a sociedade. Um custo de imagem junto ao mercado também. E daqui a pouco a gente também tem que pensar o seguinte, falou Praia Brava, né? Enfim, Estrada da Rainha. O que nós queremos para Balneário Camboriú?
Hoje, segundo um dado, a minha empresa desenvolve pesquisas em parceria com instituições, enfim, e nós desenvolvemos uma pesquisa sobre Balneário Camboriú que chegamos a um número de 2.853 pessoas por quilômetro quadrado em Balneário Camboriú. Então, é um dos maiores índices demográficos que existe no Brasil, maior concentração populacional. Provavelmente vertical, né? Provavelmente, sem dúvida, porque a cidade é pequena, como disse o deputado, e nós temos hoje já um pouco mais de 100 mil habitantes. Então, a densidade demográfica de Balneário é muito grande. Esses grandes arranha-céus que estão sendo construídos, enfim, eles levam a uma situação prática de que, quando é que nós vamos conseguir andar na Avenida Brasil? Eu vou dizer para vocês, às 6 da manhã de um domingo, provavelmente, né? Porque o resto vai estar engarrafado. Então, quer dizer, será que essas pessoas que têm alto poder aquisitivo, que se propõem a pagar por esses apartamentos que custam milhões, eles vão se propor a ficar engarrafados em Balneário Camboriú? Então, parece um contraponto. E isso também haverá de ser contabilizado pelos empreendedores no sentido de ou se busca uma saída, porque a concentração já chegou num limite, que ultrapassado, nós vamos depois, hoje nós temos, o município de Balneário, um dos mais bem servidos de esgoto de Santa Catarina, se não o mais bem servido em Santa Catarina. O que acontece? Fora da realidade catarinense é o tratamento de esgoto de Balneário. Mas, enquanto nós tivermos aumento populacional e não segue a mesma velocidade o aumento da condição de tratamento de esgoto, daqui a pouquinho, de novo, nós vamos estar passando de novo por praias impróprias ao banho, e aí isso também afasta turista, isso também afasta futuro morador. Enfim, quem vai querer morar numa cidade onde as ruas estão engarrafadas, as praias estão poluídas, enfim, só porque tem uma vista bonita? Então, isso também haverá de ser contabilizado e se determina um limite. Praia Brava, eu acho que é o grande novo Eldorado, porque Balneário Camboriú me parece muito próximo desse limite. E essa expansão também preocupa não só o Balneário, como as cidades próximas também. Não se tem para onde ir, vamos se expandir também. Tem perguntas aqui? Tem pergunta? Tem pergunta? Oi. Boa noite. Seu nome? Fala, jovem. É Beto. Beto, para quem é a pergunta? A minha pergunta é para os dois convidados. Fique à vontade. Eu vou aproveitar um gancho da professora, onde ela fez o seguinte comentário, que o marketing efetivo e criativo para consumo, ele é grande, mas não existe para conscientização e aculturamento, vamos dizer assim, da população, para a reciclagem do lixo, né, para o tratamento também de esgoto já na própria origem, né? Então, eu gostaria de saber por que não se faz um marketing efetivo também pelo governo, né? Porque o ônus fica sempre para o governo, e nós, né, não nos aculturamos para isso. Beto, é isso? Beto, obrigado. Eu, quando fui secretário aqui em Balneário, em 99, eu mandei fazer uma pesquisa sobre desnutrição infantil, certo? E me surpreendi, com o dado que me chegou. Nós não tínhamos desnutrido em Balneário Camboriú. Nós tínhamos crianças com sobrepeso e crianças obesas. E aquilo me deixou, poxa, mas estamos na contramão do resto, da realidade, e me chamou a atenção, e aquilo, e comecei a... Vocês são navegantes. Na minha época, quem fez a pesquisa para mim foi o atual presidente da Câmara, o Juliano de Maria, que é nutricionista. Ele que fez essa pesquisa, ele era nosso nutricionista aqui na secretaria. Quando eu fui secretário de Estado, eu fiz uma campanha, talvez foi a primeira, falando sobre a obesidade infantil, né? Por quê? Porque hoje o pai, a mãe, todos trabalham fora para ter uma condição de vida digna, enfim, a criança, as pessoas têm medo de deixar seus filhos andar na rua, correr, como eu fui criado. Eu saía de casa ao meio-dia e voltava às 8 da noite. E ficava sozinho, não tinha ninguém. Hoje nós temos medo de deixar nossos filhos na rua, ou é o trânsito, ou é a violência, ou é a perversão, enfim, o que seja, com uma criança. Então a criança fica confinada, que nem um bicho confinado. Aí hoje ele tem mais acesso a tudo. Nós somos uma geração do zinho e da zinha, né? Das bolachinhas, salgadinho, todinho, iogurtezinho, e aí vai, né? E as crianças têm acesso a tudo isso. E nós, como um pouco de remorso,
aplainando um pouco a nossa culpa de não dar atenção necessária para o filho, a gente começa a comprar muitas coisas para eles nesse sentido. E nós estamos criando uma geração de crianças obesas que não fazem mais exercício porque tem elevador. O vidro do carro é elétrico, vai subir escada rolante. Não para o esporte, para praticar, hoje é com o dedinho, né? É só no celular, no iPad, não sei o quê. Estamos uma geração diferente, né? Então, em função disso, eu comecei a fazer uma campanha caríssima, diga-se de passagem, caríssima, que tudo porque é público é caro, né? Para falar sobre obesidade infantil. Mas como é que eu vou fazer uma campanha 3 ou 4 vezes por ano? Como é que eu vou combater uma Coca-Cola? Uma Nestlé? Como é que eu vou combater uma empresa, uma multinacional que vive daquele lucro ali, a senhora é professora de marketing, vive daquela imagem, né, que aquilo faz mal para a saúde, que é uma barbaridade, né, professor? Faz mal para a saúde, só que eles investem milhões, milhões, milhões e milhões, até anuncia aqui, se alguém, por favor, que aqui faz administração, eu sou leigo, né, parece que para ter sucesso num produto tem que investir 10% da sua receita em marketing, é isso, professora? Do que fatura, eu não sei se é. Não sei se é uma lógica, se é real. Então, imagina você, uma empresa que fatura 100 milhões por ano, investe aí, no mínimo, 10 milhões só em propaganda. Eu tinha 1 milhão, 2 milhões para gastar por ano, e olhe lá quanto tinha. Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos, de um combate desigual de alguém que visa só o lucro, né? Então, a gente fica numa situação extremamente delicada. Mas eu acredito, sim, que é de extrema importância isso, as pessoas têm que se conscientizar, e isso tem que ser mudado através de paradigmas de importância. Até eu tentei fazer uma lei, não foi possível, porque é uma lei de telecomunicações, só pode ser deputado federal ou senador. Eu queria regulamentar. Eram 2 propagandas. Propaganda de consumo de alimentação nociva, que eu chamo, né, que é aquela alimentação que não é saudável, e a bebida alcoólica. Só da meia-noite às 6 da manhã. Não pude fazer. Aí vem aquela limitação, Jéssica, que eu sou deputado estadual, não posso legislar sobre leis federais ou meios de telecomunicação. Mas eu quis fazer, mas não pude fazer, porque qualquer ação de direta inconstitucionalidade derrubaria essa proposta nossa de tentar, pelo menos, dizer que não, das 10 da noite, das 6 da manhã às 10 da noite, ninguém podia fazer propaganda desse tipo. Hoje, você veja aqui quem tem filho pequeno, acessa qualquer canal desse televisão infantil. Primeiro eles lançam o desenho, depois eles lançam a roupinha do desenho, o bonequinho, mais não sei o quê. E aí, o McDonald's não está vendendo boneco? As crianças não vão lá comer McDonald's, vão lá comprar o boneco. E o McDonald's, olha, por favor, né, gente? Professor Alexandre, também tem a palavra. Beto, na minha opinião, são as pessoas que fazem o governo. E somos nós que elegemos os deputados, os prefeitos. Com todo o respeito, o prefeito de Balneário Camboriú é o funcionário mais graduado que nós, habitantes, moradores, cidadãos de Balneário Camboriú, temos para nos servir. O deputado, assim como seus colegas na Assembleia, está lá para servir os interesses da sociedade catarinense. E muitos de nós se calam em relação a esses interesses. Então, eu penso que o governo e os atos do governo são reflexo do nível de cultura, como você falou, né, de percepção de uma sociedade, mas também do nível de pressão que eles recebem, pressão salutar, pressão positiva, manifestação de interesses. E é óbvio que a gente não precisa e não pode se calar. Nós precisamos organizar as ideias, as pessoas, e aí, de forma organizada e representativa, oferecer, né, a possibilidade de um deputado apoiar uma iniciativa dessa. Eu acho que demora, dá trabalho, mas não tem como, numa democracia, a gente pensar em algo diferente disso em termos de método. Obrigado, professor Alexandre, nosso convidado também, Dado Serem. Os acadêmicos aqui da Sociesc, Ciências Contábeis, Administração, técnico de segurança, não é isso? Também tem design de interiores, logística. Que legal. Olha só, se você tem metas para um ano, plante o quê? Arroz. Se você tem meta para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem meta para 100 anos, então eduque uma criança. Agora, se você tem meta para 1000 anos, então preserve o meio ambiente. O Fala Jovem aqui de Balneário Camboriú vai no intervalo rapidinho, nós voltamos já já. Banda Eldiobeck. Sai dessa chuva
Essa roupa molhada mata meu desejo. O mundo agora é só você e eu. Deixa o meu corpo aquecer o seu. Deixa eu amar você. Amar você. A de queima como brasa em flor. Candescente no olhar ficou tatuado em meu peito. Sai dessa chuva e vem pro meu coração. Se chove lá fora, esquenta aqui dentro. O nosso amor, brasa em flor. Se chove lá fora, esquenta aqui dentro. E o nosso amor é brasa e flor. Vê se não demora, estou te esperando. Hoje eu quero ter você. Eu quero ter você pra mim. Sai dessa chuva e vem pro meu coração. Se chove lá fora, esquenta aqui dentro. E o nosso amor, brasa e flor. Vê se não demora, estou te esperando. Hoje eu quero ter você. Eu quero ter você pra mim. Estamos de volta com o Fala Jovem, hoje na Sociesc, aqui em Balneário Camboriú. O Fala Jovem hoje com um tema importante aqui para os acadêmicos, os estudantes aqui de Balneário Camboriú, da Sociesc, técnico de design, interiores, segurança do trabalho, logística, ciências contábeis e administração. O tema é desenvolvimento sustentável. Olha, você pode levar o Fala Jovem aí para a sua cidade, hein? Entre em contato com a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, que tem a parceria com a TVA, o canal 16 da NET. Leva aí toda a nossa estrutura aí do Fala Jovem, fale com o seu coordenador aí da sua universidade. Entre em contato com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tem pergunta? Tem pergunta? Levanta teu nome. Fala, jovem. Juliana, eu sou do curso de administração. De administração, pergunta para quem, jovem? Eu gostaria de fazer a pergunta para o professor Alexandre. Professor Alexandre. Com esse projeto do pré-sal, será que o Brasil não está indo em contramão do desenvolvimento sustentável? Olha, existem muitas pessoas que pensam como você. E o argumento que essas pessoas utilizam tem muita racionalidade. Por quê? O mundo está querendo se converter. Quer dizer, vamos falar de que mundo, né? O mundo está precisando se converter, mas tem muitos que ainda não querem porque ganham dinheiro com combustíveis fósseis, né? Porém, as energias renováveis, elas geram a mesma vantagem, o mesmo benefício, a energia propriamente dita, sem a qual hoje nós não mais conseguimos praticamente sobreviver, porém a um custo ambiental muito menor. Então,
Essa é uma questão de balanço financeiro. Existe um dado, foi divulgado pela NASA alguns anos atrás, que diz que para gerar toda a energia que nós precisamos no planeta, nós causamos muito impacto ambiental, imaginem, seja a formação dos lagos nas hidrelétricas, que são teoricamente energias limpas durante a operação, mas durante a fase de instalação as usinas são altamente impactantes. Nós temos exemplos de queima de carvão aqui em Capivari de Baixo, né? No sul, a extração de carvão em Criciúma, enfim, né? O nosso estado já foi e ainda é penalizado ambientalmente, apesar dos controles terem melhorado muito, mas ainda somos penalizados em termos de qualidade do ar em razão desse tipo de geração de energia. E aí você fala do pré-sal, eu coloco na mesma categoria, por exemplo, do carvão. Ele causa impacto, ou pode causar impacto, né, nos acidentais e etc., na exploração, vazamento e etc. Ele vai causar impacto durante a utilização, combustível nos carros, vai gerar emissão, enfim. E, por todo o lado, nós vemos propagandas também de tecnologias de veículos movidos a hidrogênio, onde petróleo não tem mais sentido. Então, quer dizer, petróleo poderia passar a ser insumo, matéria-prima para a cadeia de plásticos ou para outro tipo de cadeia. Mas, em termos de combustível, propriamente dito, a gente tem visto aí uma série de alternativas já viáveis. Então, enfim, eu, particularmente, coloquei, né, as pessoas e etc. Eu tenho uma opinião, a minha opinião é bem simples. Eu creio que o petróleo já está em fase de substituição, porém ainda não temos o ponto de equilíbrio economicamente que vai realmente fazer com que se converta. Mas eu diria que a transição já começou, estamos a caminho, demora, é lento, mas também depende muito das nossas opções de consumidor. Obrigada. Vamos ouvir também o deputado Dado Xerém a respeito deste assunto. Obrigado à nossa acadêmica. Eu acredito que o professor já fez a resposta eminentemente técnica. E é só para acrescentar, professor, que o senhor falou no carros movidos a hidrogênio. Aqui em Balneário nós já temos carros também com petróleo e elétrico. Então veja que também está a eletricidade também. Chega um determinado momento, a parte elétrica é acionada ou não. E acho que isso que a sociedade, os povos têm que buscar, cada vez mais alternativa de energias limpas, né? Hoje o assunto é desenvolvimento sustentável. Nós estamos na Sociesc em Balneário Camboriú, aqui com os acadêmicos, debatendo este tema muito importante sobre a questão ambiental. Claro que também entra a questão da mobilidade, a questão da logística, e um assunto que é pertinente do dia a dia e que interessa a todos nós. Mas deixa eu dar só uma palavrinha aqui com o Maico, da banda. Tudo bom, Aldbeck? Tudo bem. Maico, vamos falar um pouquinho da carreira dessa banda aí. Vocês tocam aonde? Como é que está a agenda de trabalhos? A gente é uma banda autoral, como vocês podem ver, essas músicas que nós estamos tocando são músicas nossas, músicas autorais, e o projeto de montar a banda foi justamente em função disso, de fazer músicas autorais. A gente conseguiu lançar... Deixa eu, com licença. Cola. Nós conseguimos lançar o nosso primeiro CD intitulado Todos os Sonhos do Mundo, e é importante dizer isso, que nós conseguimos isso graças a uma lei de incentivo à cultura pela Fundação Cultural de Navegantes. Devido aos custos de lançar um CD para uma banda que é independente é muito difícil, e eu fico feliz em poder dizer isso, que isso veio através de uma lei de incentivo à cultura. Nós somos de Navegantes, temos 4 anos de banda, atualmente é em cima disso que nós temos trabalhado, nossas músicas. O cenário não é muito positivo, mas a gente faz o que ama, a gente faz o que gosta, e a gente consegue driblar as adversidades. Qual o telefone para contato, redes sociais? A nossa rede social é Audioback no Facebook, nossa fanpage. Temos o nosso site, que é www.audiobackbanda.com. E quem tiver interessado no nosso trabalho, essa música que nós tocamos, a última que nós tocamos, a gente fez um clipe recentemente dela, que foi a nossa música de trabalho, se chama Brasil em Flor. Quem tiver interessado em ter o nosso CD, você pode comprar e você pode acessar a nossa fanpage, você vai ter todas as informações pertinentes à banda. Valeu, Audioback, nossa banda convidada aqui no Fala Jovem Balneário Camboriú. Tem pergunta? Olá, sou Ademilson, acadêmico aqui da Sociesc, curso de administração. Pergunta para quem, Ademilson? Gostaria de fazer a primeira pergunta ao professor. Falamos sobre ações, enfim, gostaria que o professor falasse sobre o conceito da sustentabilidade e também dos principais objetivos. E ao deputado Dado, já que a mídia não é possível combater com as grandes companhias, quais são as ações do governo do Estado, projetos de conscientização da nossa sociedade para o ano que vem relacionado
ao tema. Ok, então, professor Alexandre pode começar e o deputado Dado Xerém em seguida, né? A resposta do Admilson. Muito bem, Edmilson. Então, os conceitos de sustentabilidade hoje são muitos, né? Eles proliferaram. Existem aqueles mais clássicos, que eu vou aqui pedir licença, né, só para enunciar, mas eu creio que todos já ouviram pelo menos uma vez, né, que é o tipo de desenvolvimento que permite que a nossa sociedade tenha atendido às suas necessidades, sem que isso comprometa a capacidade de futuras gerações, né, os nossos descendentes, de atenderem suas próprias necessidades. Esse é um conceito que, apesar de muito disseminado, ele guarda uma grande armadilha, que é justamente a expressão necessidades. O que são necessidades? E aí, bom, não tem aqui o curso de psicologia, né? Mas, se tivesse, seria um assunto bastante interessante de ser debatido. Às vezes, necessidades e desejos são confundidos. E essa, inclusive, é uma armadilha do consumo. Às vezes, nós vemos, por privilégios econômicos, desejos de uns estarem acima das necessidades mais básicas de outros. Então, vamos traduzir isso tudo para um conceito bem prático? Sociedade sustentável é aquela justa, que oferece oportunidades, então, para todos, indiferente de classe social, enfim, de outros tipos de características que possam vir a nos diferenciar, isso até é bom. Uma sociedade que tem diversidade é uma sociedade que tem mais resiliência, tem mais condição de sobreviver às adversidades do que aquela sociedade pura, né? Por outro lado, avançando nesse conceito, nós temos que pensar numa sociedade que tenha recurso natural, que tenha ar para viver, que tenha comida para se alimentar, que tenha, enfim, uma condição salutar de vida, por assim dizer. E aí tem uma série de fatores que nos afetam. O Paulo, falou da questão do esgoto, né? Enfim, uma série de questões que têm a ver com a nossa qualidade de vida. Mas também sustentabilidade tem a ver com criar organizações eficientes que deem lucro, sem que o lucro dessas organizações seja obtido a partir do prejuízo da sociedade. E eu acho que esse é o ponto em que a economia está por evoluir. Nós vamos chegar num momento em que, contabilizados todos os elementos e variáveis, nós podemos ter produtos que, ao longo da sua vida, do seu ciclo de vida, proporcionem benefícios muito maiores do que os malefícios que eles proporcionem. Isso ainda está distante. Esse caminho passa pelo consumidor, passa pelos profissionais que estão dentro das empresas, passa pelos cidadãos, passa também pelos administradores públicos, pelos políticos que podem nos ajudar formulando leis, né, exigindo de empresas determinadas posturas, divulgação de determinados níveis de desempenho de seus produtos e processos, para que essa transparência dê discernimento à sociedade. A sociedade, com esse discernimento, cobra, com essa cobrança, o mercado reage, e aí, enfim, né, é assim, talvez, que o círculo virtuoso possa se perpetuar. Deputado Dado? Eu só queria que ele se ele pudesse repetir Pode a pergunta, querido. faz favor, que eu não entendi direito. Legal. Deputado, o senhor falou que não é possível o Estado combater as campanhas publicitárias das grandes companhias. Então, quais são os projetos do Estado de Santa Catarina para conscientizar a nossa sociedade para o próximo ano? O que o Estado pretende para que tente, de alguma forma, resolver essa situação? Admilson, não é que não consegue, é que a luta é desigual. A luta é desigual. Enquanto se tem um orçamento para você fazer uma campanha ostensiva da boa informação, você tem um orçamento 10 vezes maior da má informação. Então, aquilo fica subliminar na cabeça da criança, na cabeça do pai, da mãe. É como vender Coca-Cola. Fala em Coca-Cola o dia todo, aí fala da boa, da número 1, e aquilo vem mulher bonita, e vem não sei o quê, e você fica com aquilo impregnado na sua cabeça. Aí vem aquela comida, aquela saborosa, aquele cheirinho. Vem hoje você veja como é que se vai competir hoje. Eles têm essência para tudo. Tem essência de churrasco, de camarão, de bacon, de picanha,
e de batata não sei de quê. Então, você não consegue, porque é uma coisa tão prazerosa, você tomar uma cerveja, você tomar uma Coca-Cola, você comer uma pizza, é uma coisa tão prazerosa, está tão assim, encurtido subliminarmente no seu subconsciente, que é uma luta desigual, porque aquela é uma indústria muito pesada, muito forte, e o governo tem as suas limitações, o governo tem que cuidar de tudo. Então, ele está preocupado com a obesidade infantil, mas ele tem os problemas cardíacos, ele tem os problemas de acidente automobilístico, ele tem os problemas com a rede hospitalar, e aquela empresa não, ela visa só aquilo. E aí começa já a luta desigual. E você, e ninguém aqui também é ingênuo, um ponto de não entender ou não imaginar que o poder econômico também tem as suas armas, e nem todas elas armas republicanas. São armas violentas de poder econômico muito forte, inclusive de subornar, de corromper, de fazer o que for necessário, como aquilo que o professor falou. Chega ao ponto, às vezes, de tentar fazer a coisa tão forte a ponto de prejudicar alguém, mas eles não querem perder aquela vantagem econômica que eles têm. Você vê aí, são situações extremamente delicadas, principalmente em mundos emergentes, mundo com dificuldade financeira. Agora teve empresas de roupas famosas aí, quem é mulher sabe disso, aquela roupa famosa Zara foi acusada de trabalho escravo na Índia, não foi? Acho que foi na Índia, ou foi aqui no Brasil, eu li alguma coisa. Então, veja bem, por trás de tudo isso, então veja o poder econômico que está por trás. Como é que se combate isso? Com muita rigidez, com muita determinação e, acima de tudo, com muita educação. Mas não é a educação da biologia, da química, da matemática. É a educação da cidadania. É saber o que eu quero para a minha cidade, o que eu quero para mim. Eu vou deixar um filho meu de 6 anos ver uma novela das 21 horas da televisão? Aquilo ali é uma prostituição dentro de casa. Me desculpe a expressão, mas é isso que eu sinto vendo a novela daquela. E ali vende roupa, vende cosmético, vende Coca-Cola, vende carro, vende não sei mais o quê, e todo dia isso na nossa casa. Então, como é que você vai curtir numa criança de 6 anos que o pai faz aquilo com a mãe, que faz aquilo com o filho, que faz não sei o quê, não sei o quê? Uma criança que nasce naquele jeito de não ser familiar. Então, é isso que tem que mudar. São essas estruturas de educação dentro de casa. Não é a educação da biologia e da matemática que vocês aprendem aqui. É educação do que pode, o que não pode, o que é moral, o que é ético, o que é correto, o que não é correto. Olha, eu gosto muito do governador Luiz Henrique. Eu gosto muito dele. E o Luiz Henrique dizia assim para mim, às vezes que eu conversava com ele pessoalmente, ele sempre dizia assim, olha, Dado, a televisão foi uma das melhores coisas que se inventaram no mundo, mas ela tem que ser bem usada. Eu concordo com ele. Ela tem que ser muito bem usada. Legal, esse é o deputado Dado Serim. Papo tá bom, hein? Papo tá bom, papo tá legal, mas a gente tem que chegar ao final. Tem muita coisa ainda pela frente no decorrer de 2013. Então, o Fala Jovem agradece aqui o deputado Dado Serim. Obrigado, parlamentar, pela presença aqui na Sociedade. Eu que agradeço pela presença deles. Vou agradecer eles também. Professor Alessandro Liripio, obrigado pela presença também. Tudo de bom, hein? Foi muito interessante o nosso tema de hoje, desenvolvimento sustentável, que é a área específica, né, da sua atuação profissional também. Obrigado aqui aos acadêmicos de administração, ciências contábeis, técnico de design de segurança e também de interiores, é isso? Logística. Obrigadão, hein? Valeu, rapaziada. Muito obrigado mesmo. E a gente agradece a banda Audioback. E o Fala Jovem fica por aqui. Até o próximo programa. Tudo de bom. A gente se vê. Até lá. Nada sei sobre o amor, nem do que fui, nem do que sou, mas sei que amo mesmo assim. Com cada parte de mim, nada sei sobre o futuro. Vivo a vida no escuro, mas sei que vivo mesmo assim. A cada passo do fim, com todo amor e com toda fé, mas seja como for,
que Deus